Primeiro você deve medir a circunferência da sua cabeça, então com a fita métrica você vai passar na testa, dando uma volta inteira, e vamos supor que deu 56 centímetros. Supondo que esses 56 centímetros dão 92 correntinhas, nosso top será feito em quadrado, então essas 92 correntinhas serão divididas por 4, e o resultado será o número de correntinhas de cada lado do quadrado. Para dar o formato do quadrado, precisamos fazer os aumentos de um ponto, duas correntinhas e um ponto. Supomos que o número de correntes dividido por 4 não deu um número inteiro. Aí eu coloquei 95 correntes como exemplo. Daí é só arredondar. No lugar de 23,75, arredondo para 24, faço os aumentos e em vez de 95 passam a ser 96 correntes. Vamos começar a nossa peça então fazendo nossas correntinhas para dar início à gola. Então, ó, faço aqui a minha laçada inicial e o número de correntinhas vai ser equivalente à medida que você tirou da circunferência da sua cabeça. No meu caso, foram 60 correntinhas, mas isso é no meu caso. Pode ser que para você fique pequeno, grande, então aconselho que você tire as suas medidas ou de quem vai usar para poder fazer o número de correntinhas certinho. Agora, consertando os pontos virados todos para o mesmo lado, ó, todos para o mesmo sentido, sim. Vou vir na minha última correntinha feita, quer dizer, na minha primeira correntinha feita aqui. Vou trazer a agulha, vou acertar aqui o fio que está na agulha, ó, deixar assim certinho. Vou trazer a agulha aqui. Ó, tem essa primeira correntinha, né? Vou virar assim. Ó, aqui tá aqui as duas laçadinhas. Eu vou virar ela dessa forma. E essa laçadinha aqui de trás é onde eu vou colocar a agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Trago o fio assim e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora nós vamos seguir o nosso trabalho, que vai ser uma carreira inteiramente de pontos baixos, pegando essas laçadinhas embaixo das correntes, ó. Tem a correntinha aqui com as duas laçadinhas, né? Daí você vai pegar essas laçadinhas de trás das correntes. Porque no final nós vamos fazer a nossa gola e vai ser muito mais fácil trabalhar a gola com essas correntinhas viradas para fora. Com a agulha ainda aqui, vou fazer duas correntinhas, onde vai simular um ponto baixo. Depois dessas duas correntinhas, faço mais uma correntinha, que é a correntinha de separação. Então, eu já estou começando a minha carreira com o meu primeiro aumento. Venho aqui nessa laçadinha da minha próxima correntinha de base, ó. Essa é a próxima correntinha de base. Eu vou vir na laçadinha de trás, que tem dela, né? Coloco o ganchinho da agulha para entrar mais fácil. Essa primeira carreira é meio chatinha, tá? Mas depois melhora. Coloco assim a agulha. Sim. E faço um ponto baixo. Ficando assim, ó, duas correntinhas, uma correntinha de separação e um ponto baixo. Já comecei fazendo o meu primeiro aumento da carreira. Agora, no meu caso, como eu fiz 60 correntinhas da gola da minha peça, para dar o formato da gola certinho, que é um quadrado, eu preciso então distribuir essas 60 correntinhas da seguinte forma: 15 pontos aqui e uma correntinha. 15 pontos, uma correntinha, 15 e uma correntinha, e mais 15 pontos e uma correntinha, que foi o que eu fiz. Ou seja, eu peguei as 60 correntinhas, dividi por 4 e deu 15. Logo, né, o resultado são o número de pontos que eu vou precisar de cada lado da minha gola. Pode ser que para você deu um número diferente do meu, por isso que você precisa fazer de acordo com as suas medidas ou de quem vai usar a peça. Então, como aqui no meu caso eu preciso fazer 15 pontos baixos, eu vou fazer da seguinte forma. Este primeiro ponto baixo
é o ponto que eu vou começar a contar. Depois dessa correntinha de separação, né, eu fiz o aumento. Este vai ser o primeiro ponto da contagem dos 15 pontos que eu tenho que fazer deste lado aqui, ó. Então, ó, um ponto baixo, venho aqui nessa outra laçadinha aqui, ó, da próxima correntinha. Tem a correntinha aqui, a laçadinha de trás, né? Eu sempre vou pegar essa laçadinha de trás. Venho aqui, coloco o ganchinho e faço um ponto baixo. É muito chato pegar esses ganchinhos porque eles ficam meio apertados, mas você vai me agradecer depois por isso, tá? Isso é opcional, pode fazer pegando as correntinhas de base da forma tradicional mesmo, né? Mas depois o acabamento vai ficar melhor se você fizer desse jeito aqui que eu tô fazendo, ó. Por quê? Olha como que fica a base, tá vendo? Depois, pra gente trabalhar aqui, vai ser ótimo, porque já vai ter essas duas laçadinhas aqui pra pegar. Então, vou seguir aqui fazendo o número de pontos baixos que eu preciso fazer para esse meu primeiro lado da gola. Depois de fazer os 15 pontos, tenho aqui esse último ponto feito para esse primeiro lado. Já vou fazer o meu próximo aumento, que é uma correntinha e fazer o próximo ponto baixo na próxima laçadinha de base, né? Ó, a correntinha tá aqui, pego a laçadinha de trás dela aqui, ó, e faço o ponto baixo. Aqui vai ficar um pouco confuso depois de você perceber onde está o aumento, então aqui eu recomendo que você pegue o marcador de carreira, né, o marcador de ponto que você tiver aí, coloca aqui no meio, ó, destes dois pontos e prenda assim. Ficando dessa forma, daí fica mais fácil depois de você saber onde colocar o próximo aumento da próxima carreira. Então, os aumentos são feitos dessa forma, ó. Os pontos que você tem que fazer para cada lado, uma correntinha de separação, e aí começa de novo os pontos que você tem que fazer no próximo lado. Ó, já fiz aqui esse primeiro, né? Tem que ser a mesma quantidade de pontos para cada lado, para nossa peça ficar com o formato certo. Coloco aqui na laçadinha, faço um ponto baixo. Aqui também, faço um ponto baixo. Vou seguir dessa forma até fazer o próximo aumento. Ó, já fiz aqui o número de pontos que eu deveria fazer. E no último ponto aqui, faço uma correntinha. E na próxima correntinha de base, que é essa daqui, ó, essa laçadinha daqui, coloco o meu ganchinho e faço um ponto baixo. E vou marcar aqui de novo, pode tirar aí uns 4, 5 marcadores de ponto, ou de carreira, né? Pra colocar aqui, ó. Porque como eu só faço uma correntinha de separação, então fica mais difícil de enxergar os aumentos de cada carreira. Ó, aqui já tá começando a pegar formato, tá vendo? Por isso que tem que ser as mesmas quantidades de pontos baixos de cada lado, ó. E o próximo aumento. Ó, chegando aqui no último ponto deste lado que eu precisava fazer, faço o meu último aumento da carreira. Uma correntinha e na próxima correntinha de base, que é essa daqui, venho nessa laçadinha daqui de trás, coloco a minha agulha assim, faço um ponto baixo. Venho aqui neste aumento, coloco um marcador, já dá pra ver o formato, né? Vou seguir fazendo pontos baixos e aqui vai dar certinho porque essas duas correntinhas já vão estar contando como um ponto baixo. Ó, fiz aqui todos os pontos que faltavam fazer para esse último lado. Ainda com a agulha assim, com a laçada, tenho essas duas correntinhas. Eu preciso fechar a minha carreira para começar a próxima. Conto de baixo para cima, ó. 1, 2. Venho nessa segunda aqui, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, a nossa gola, a primeira carreira dela já está prontinha, ó. O formato tá certinho. 15 pontos para cada lado e entre eles
uma correntinha de separação para fazer os aumentos. Então pronto, ainda com a agulha e a laçada dessa forma, né? Não tirei a agulha do lugar e também ainda com o fio rosa. Vou vir dentro deste meu primeiro aumento, vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Subo 2 correntinhas para simular um ponto baixo, faço uma correntinha de separação e dentro deste mesmo espaço, que é o meu aumento, eu coloco um ponto baixo. Ou seja, eu comecei a carreira novamente com um aumento. Daí, o que acontece? A forma convencional de se fazer um ponto baixo é você vir aqui neste primeiro ponto, né, da carreira anterior, ó. Tenho aqui o ponto, coloco a agulha, assim, né, puxo o fio e faço um ponto baixo, né. Essa é a forma convencional de se fazer um ponto baixo. Ó, coloco a agulha aqui e faço um ponto baixo. Mas não vai ser o caso, tá? Então, neste primeiro ponto baixo da carreira anterior, né, da primeira carreira, o que eu vou fazer é pontos baixos dentro dessas laçadinhas daqui, ó. Tá vendo que os pontos têm essas laçadinhas? Pois é, nós vamos colocar a agulha dentro dessas laçadinhas. Vou colocar a agulha aqui nessa laçadinha, ó. A laçada tá dessa forma, né? Eu fiz esse ponto baixo aqui dentro do aumento. Vou colocar aqui a agulha, ó, bem com um ganchinho que fica mais fácil de entrar, ó. Assim. Ó, assim. Daí eu vou puxar o fio, né? Vou puxar a minha linha dessa forma. E aí sim eu faço o ponto baixo. Aconselho que você dê uma frouxada assim na linha para não ficar muito justa, porque na próxima carreira, se você deixar esses pontos muito justos, vão ficar muito difíceis de você colocar a agulha. Então, puxa um pouquinho a linha, não muito, tá? Só um pouquinho assim, ó, para o ponto ficar um pouco mais frouxo. Venho aqui e completo meu ponto baixo, tá? Ou seja, é um ponto baixo, porém, eu vou pegar dentro dessas laçadas. Em vez de eu pegar aqui, né, da forma que normalmente é onde coloca a agulha, eu vou pegar aqui, ó, nessa laçadinha daqui. Coloco a minha agulha assim. Eu coloco assim porque é mais fácil. Tem gente que consegue colocar assim, tá? Eu sempre coloquei assim porque eu acho mais fácil. Coloco assim, puxo o meu fio, assim. Já dei uma afrouxada aqui e trago o fio fazendo ponto baixo. Ó, vou fazer o próximo junto com vocês. Coloco a agulha aqui, ó, meu ponto tá aqui, né? Coloco a agulha dentro da laçada, aqui. Assim, puxo o fio e faço um ponto baixo. Lembrando de não fazer muito apertado. De novo, essa carreira vai ser um pouco mais chata de fazer, porque é a primeira carreira que você tá fazendo dessa forma. As outras já vão ser muito mais leves e muito mais fáceis de pegar, tá? E segue fazendo dessa forma até chegar aqui, ó, nesse último pontinho aqui. Aí eu te mostro como seguir a carreira com o próximo aumento. Ó, chegando aqui antes deste aumento, eu tenho esse ponto, né? Esse último ponto baixo para fazer. Vou colocar a agulha aqui na laçadinha, assim. Faço o ponto baixo. Agora, posso tirar esse marcador. Coloco um ponto baixo aqui dentro deste aumento, assim. Faço uma correntinha e dentro deste mesmo espacinho coloco outro ponto baixo. Ou seja, aumento em cima de aumento. Nós vamos seguir fazendo dessa forma. Isso aqui também é opcional. Eu preciso disso porque se eu não tiver isso eu me perco. Agora, se você for melhor de cabeça do que eu, provavelmente você não vai precisar disso, mas eu aconselho. E o próximo ponto que eu vou fazer já é este daqui, né? Então, eu vou colocar a agulha dentro dessa laçadinha daqui. Assim, trago o fio, dou uma puxadinha de leve, nada demais, e faço meu ponto baixo.
Ó, coloco a agulha no próximo. Agora é mais fácil, porque você não precisa ficar contando quantos pontos você tem que fazer. Simplesmente é ponto em cima de ponto de base. Aí já tá ficando até mais levinho de fazer, já não tá tão apertado. Ó, chegando no último ponto, antes do aumento, coloco aqui o meu ponto baixo, pegando essa laçadinha daqui, né? Sim. Tiro o marcador. Coloco dentro deste aumento, né? Deste espacinho aqui, um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Venho com um marcador e coloco aqui, neste aumento que eu acabei de fazer. E sigo para o próximo ponto, que no caso é este daqui. Tem que estar bem atento ao próximo ponto, para você não pular ele e já fazer esse aqui. Não pode esquecer desse aqui. Coloco aqui a agulha. Trago a agulha assim e faço o ponto baixo. Coloco aqui e faço o ponto baixo. Então deu para entender, né? É só seguir dessa forma, ó, como que já tá pegando o formato. É só seguir dessa forma, fazendo pontos baixos, pegando essas laçadinhas daqui, né? Como eu mostrei para vocês. Fazer o aumento em cima de aumento. E chegando aqui, eu mostro para vocês o próximo passo. Ó, chegando aqui no meu último ponto dessa parte da minha carreira, né, do final da minha carreira, ó, o último ponto é este daqui. Ele tá meio escondidinho, tá? Mas é este daqui, ó. Venho com a agulha assim e faço o meu ponto baixo. Daí eu venho nessas duas correntinhas que eu comecei, ó, contando de baixo para cima. Uma, duas, coloco a agulha na segunda e faço um ponto baixíssimo. E para você saber se você fez certinho, é só você contar o número de pontos que você fez em cada lado, e se tiver tudo igual é porque tá certo. Agora, para a próxima carreira vai ser exatamente a mesma coisa. Vou colocar aqui a agulha, né? No caso eu coloquei porque eu tinha tirado, mas se você não tirou, deixa do jeito que tava. Coloca assim, dessa forma, né? Ó, do jeito que a gente parou. Venho dentro do meu último aumento que eu fiz da carreira anterior, né? Dentro deste espacinho, coloco a agulha, faço um ponto baixíssimo, tá? Assim. Subo duas correntinhas, simulando um ponto baixo e uma correntinha de separação. Daí eu já venho aqui, ó, dentro do mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Vou seguir a minha carreira fazendo pontos baixos. Pegando da mesma forma que eu peguei antes, né? Vai ser sempre dessa forma, tá? Então, venho aqui, ó, primeiro ponto baixo que eu já vou trabalhar. Este daqui. Coloco a minha agulha nessa laçadinha daqui, né? Coloco assim, ó, para entrar mais fácil. Puxo o fio, ó, dou uma afrouxadinha aqui e faço um ponto baixo. Vou seguir dessa forma, fazendo pontos baixos, pegando os pontos de baixo dessa forma aqui, ó. Sempre dessa forma. A nossa peça, ela é todinha feita dessa forma. Então, você vai seguir desse jeito, com o fio rosa, até dar 5 carreiras, tá? 5 carreiras da linha rosa. No caso aqui, eu já tô na minha terceira carreira. É bem fácil de contar. Ó. Começando daqui, é só você... Qualquer coisa pode dar uma esticadinha assim, que você vê as laçadinhas melhor. Mas, ó, primeira laçadinha, segunda, terceira, tá? Aqui eu tenho 3 carreiras. Então, faça aí 5 carreiras para depois trocarmos de cor para a linha vermelha. Então, você já fez as suas 5 carreiras com a linha rosa e agora tá na hora de trocar para a linha vermelha, ou da cor que você estiver usando, né?
Já fiz aqui o meu último ponto baixo e eu tenho essas duas correntinhas do início da carreira para eu unir e fechar a minha última carreira. Então, para fechar, eu vou fazer o seguinte, vou contar de baixo para cima, 1, 2. Coloco a agulha e aqui eu puxaria o fio rosa para fazer um ponto baixíssimo. No caso, como eu vou colocar a linha vermelha, ó, já vou trazer ela para cá. Coloco, ó, a minha agulha tá dessa forma. Coloco o fio assim na agulha e puxo fazendo um ponto baixíssimo já com a linha vermelha, tá? Daqui a pouco eu vou amarrar esses dois fios aqui para eles não se soltarem. Mas antes eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó, vou trazer estes dois fios aqui, porque eu já vou fazer o ponto baixo por cima destes dois fios para ajudar a prender. Então aqui neste primeiro espacinho, né, do nosso aumento da carreira anterior, eu coloco a agulha dentro e faço um ponto baixo. Assim. Agora sim eu vou parar aqui, vou cortar essa linha rosa. Vou dar 2 nozinhos aqui. O primeiro não aperta muito, tá? Sim. Agora o segundo você já pode apertar. Isso. Volto com a minha agulha. E a linha vermelha, nós vamos fazer da seguinte forma. Vai ser um pouco diferente a primeira carreira, mas as carreiras seguintes já vão ser exatamente a mesma coisa que fizemos aqui no início. Como eu estou em cima de um aumento, eu tenho que fazer outro aumento. Faço uma correntinha, dentro do mesmo espaço coloco um ponto baixo, né? Então aqui eu já tenho o primeiro aumento da minha carreira com a linha vermelha. Vou deixar os fiozinhos aqui, depois eu arremato. E agora, em vez de eu pegar do jeito que eu estava pegando antes, né, aqui nessa laçadinha do ponto baixo, eu vou pegar aqui em cima, ó, essas laçadinhas de cima, porém eu só vou pegar a laçadinha de trás, ó. Tem essas duas laçadinhas, que é onde nós pegaríamos normalmente. Mas eu vou pegar somente a de trás e fazer um ponto baixo. Pego a de trás e faço um ponto baixo. E sigo dessa forma, com a linha vermelha, fazendo pontos baixos em cada ponto de base, pegando somente as laçadinhas de trás. Observação, aqui no caso não vai aparecer tanto, porque como eu disse, isso aqui é uma peça de amostra. É bem provável que a sua peça esteja assim, sabe? Com muitas ondinhas. Continua que vai dar certo, tá? A minha ficou exatamente dessa forma, eu refiz várias vezes, mas não tem jeito. Ela vai ficar assim mesmo no início e depois ela vai pegar formato, vai pegar peso e vai dar certo, tá? Confia em mim, vai dar tudo certo. Assim, né? Se você estiver fazendo os pontos certinho, o número de correntinhas dos aumentos, se tiver tudo certinho em questão de quantidade de pontos, não tem com o que se preocupar. Vai dar esse efeito no início, mas depois passa. Então, ó, chegando aqui perto deste próximo aumento, faço aqui meu último ponto baixo, né? Pegando a laçadinha de trás do ponto. Aqui onde está o marcador, que é esse espacinho, né, do aumento, faço um outro aumento. Isso aqui não muda, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Tiro o marcador, coloco uma correntinha de separação, já vou colocar o marcador, porque depois fica chato de colocar. Assim, daí no mesmo espacinho eu faço outro ponto baixo. Aumento em cima de aumento, sempre. Próximo ponto a ser trabalhado, qual que é? Este daqui, ó. Este daqui. Não é esse daqui. Logo, eu vou pegar essa laçadinha aqui, ó. Dou uma empurradinha aqui, coloco a agulha aqui na laçadinha de trás, faço um ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos, dessa forma.
até dar a volta inteira, ó. Chegando aqui, aumento em cima de aumento. Aqui, aumento em cima de aumento. E aqui, eu finalizo junto com vocês. Ó, chegando aqui no final da carreira, tenho este último pontinho para fazer. Faço aqui um ponto baixo. Daí eu venho nessas duas correntinhas, né? Que eu fiz antes, ó. Na segunda, eu faço um ponto baixíssimo para fechar a minha carreira. Daí agora é a parte que eu falei que vai ser exatamente igual à carreira com a linha rosa, né? Então, vou fazer aqui dentro deste espacinho, dentro do aumento, vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir duas correntinhas, uma, duas, para simular um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação e no mesmo espacinho coloco um ponto baixo. Nosso primeiro aumento da carreira. Vou fazer pontos baixos dentro dessas laçadinhas aqui, né? O primeiro ponto a ser trabalhado vai ser este daqui, ó, com um ganchinho virado dessa forma, que eu acho mais fácil. Coloco a agulha assim, trago o fio, dou uma puxadinha aqui e faço um ponto baixo. Próximo, mesma coisa. E sigo fazendo dessa forma. Então, você vai seguir dessa forma também até chegar a 5 carreiras. São sempre 5 carreiras de linha rosa, 5 carreiras de linha vermelha. Sendo que quando você troca do rosa para o vermelho ou do vermelho para o rosa, a linha da cor seguinte, você precisa pegar sempre dessa forma que pegamos aqui da primeira carreira da linha vermelha. Com as laçadinhas de trás dos pontos de base. E o resto é fazer da mesma forma. Totalizando então 5 carreiras, ó. A primeira tá aqui e essa que eu tô fazendo aqui agora é a segunda. E olha como que fica. Isso aqui já é a peça pronta, né, que eu tenho aqui, que eu fiz. Essa aqui é a primeira parte com a linha rosa, né, as 5 carreiras. Depois a outra parte com a linha vermelha, também 5 carreiras. E aqui, né, nessas 5 carreiras da linha rosa, eu já puxei para fazer a manga, as mangas no caso, né? A parte dos braços. Então, isso aqui vai ser questão também de você medir, colocar no corpo, no seu ou de quem vai usar, para você saber qual é a melhor hora de você começar a fazer essa parte dos braços. Então, no meu caso, que seria um tamanho relativamente M, tá? Não quero aqui comprometer as pessoas que são tamanho M, mas assim, se quiser uma referência, talvez seria um tamanho M, mas esse aqui eu fiz sob medida, tá? Eu fiz mais ou menos, ó, 5, 10, 15. Eu fiz 15 carreiras no total até eu fazer essa parte dos braços, que é a parte que eu vou mostrar agora. Eu fui fazendo, a peça foi aumentando, como eu mostrei para vocês, né? No meu caso foram 15 carreiras no total, até eu fazer a parte dos braços. Mas isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Pode ser que alguém com muito busto, por exemplo, tenha que fazer mais carreiras para a peça poder ficar mais longa, para aí sim ela fazer a parte dos braços, tá? Então, coloca a peça enquanto ela vai crescendo, para você ver se já está no tamanho ideal para fazer essa parte que eu vou mostrar agora. Para fazer essa parte dos braços, lembrando que isso aqui é uma amostra, tá? Para fazer a parte dos braços é muito simples. Com a agulha assim e a laçada também, né? Não arrematei nem nada aqui no caso. E estou neste aumento aqui, né? Neste aumento da carreira, da última carreira que eu fiz. Vou fazer um número de correntinhas equivalente ao tamanho da manga que eu quero. Eu queria uma manga bem bufante, então eu fiz bastante correntinhas. Isso também vai depender do tamanho do braço da pessoa que vai usar a peça. Então, o que você vai fazer é, você vai colocar a peça no corpo, ó, ela fica mais ou menos deste formato.
Você vai colocar a peça no corpo, aqui é onde fica o pescoço, a cabeça, né? E aqui é onde ficam os ombros e aqui é o peito. Daí você vai ver quanto que falta para fechar aqui, né, na parte dos seus braços. E aí você vai fazer o número de correntinhas de acordo com o tamanho que você quer a sua manga, tá? Se você quiser ela bem bufante, é só você fazer várias correntinhas. Agora, se você não quiser que ela seja tão grande, tão bufante, né, a manga, é só fazer menos correntinhas, uma quantidade que seja perto aproximadamente da circunferência do seu braço. Mas isso você vai saber melhor colocando a peça no corpo. Então pronto, aqui ó, como eu havia dito, né, nessa laçadinha daqui, sem arrematar nem nada, eu vou fazer o número de correntinhas de acordo com o tamanho da manga que eu quero. Depois de fazer as correntinhas, ó, dessa forma que tá ó, a peça. Eu vou trazer as correntinhas para qualquer um dos pontos, ou aqui ou aqui. Vou trazer para cá, ó, aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo dentro aqui deste espacinho, ó, do aumento. Vou colocar a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu tô fazendo com a linha vermelha porque eu ainda tenho carreiras da cor vermelha para fazer. Agora, se eu já tivesse acabado a minha carreira vermelha, né? Por exemplo, vamos supor que aqui eu fiz a minha última carreira vermelha, que é a quinta, né? E aí eu quisesse começar a parte das mangas, aí eu já teria que trocar a cor para fazer na cor rosa, tá? Então fica atenta a isso. Se você tá no meio de alguma carreira que a cor é vermelha ou rosa, é só manter a cor. Agora, se você acabou a carreira da cor rosa ou vermelha, nessa parte das correntinhas você já tem que trocar de linha. Voltando, eu fiz esse ponto baixíssimo aqui, né? Eu uni essas duas partes, vou cortar este fio aqui e já vou arrematar. Venho aqui, ó, na laçadinha, trago o resto do fio aqui, puxo e faço um nozinho. Porque, ó, vai ficar assim, tá vendo? E agora eu vou fazer deste lado. Aqui, vou pegar o meu fio, faço uma laçada inicial, coloco aqui, ó, já posso tirar esse marcador aqui. Coloco a minha agulha aqui, neste aumento, né, neste espacinho. Trago o meu fio, puxo e já começo a fazer o mesmo número de correntinhas que eu fiz para este lado, tá? Tem que ser o mesmo número. Fiz o mesmo número de correntinhas, venho aqui neste outro lado que ficou faltando para unir. Já vou tirar aqui meu marcador. E dessa forma aqui, ó, pegando desse jeito aqui, eu coloco dentro do espacinho e faço um ponto baixíssimo. Então, ó, aqui eu não vou arrematar não, vou deixar o fio aqui. Tá vendo? Ó, aqui eu já uni essas duas partes. Aqui eu uni as duas partes, né? Que vai ser onde eu vou trabalhar as minhas mangas. Ou seja, essa parte aqui dos aumentos, que era a que a gente estava fazendo antes, você vai fazer até que a peça chegue num tamanho que você quer. Então, o tamanho do busto, principalmente, tem que estar do tamanho que você quer para aí sim você cogitar fazer as mangas. Porque agora, essa parte de baixo da peça, que nós vamos continuar fazendo, nós vamos continuar aqui antes de ir para as mangas. Essa parte aqui já não vai ter mais aumentos. Então, você tem que ter feito todos os aumentos da peça antes de fazer essas correntinhas da manga, tá? Das mangas. Então, faça do jeito que eu sempre falo. Coloca no corpo, vê se tá do tamanho que você quer, para aí sim você fazer essa parte das correntinhas. Então, aqui, ó, onde nós paramos, eu falei que não era para arrematar, porque nós vamos continuar o nosso trabalho. Então, depois de eu ter feito esse ponto baixíssimo aqui, neste espacinho, né, nesse aumento,
eu vou subir 2 correntinhas para simular um ponto baixo. E eu já vou continuar fazendo o que eu estava fazendo antes. Ponto baixo, pegando essas laçadinhas de base aqui, ó. Assim, dessa forma. Então, ponto baixo, dentro de cada ponto de base, pegando essas laçadinhas. No caso aqui, como eu já estava usando a linha vermelha, então eu continuo fazendo dessa forma. Se eu tivesse trocado para a linha rosa, aí era só eu ter feito dessa forma que fizemos aqui, ó. Pegar essas laçadinhas de trás dos pontos de base. E é isso, eu vou seguindo aqui até chegar aqui nessas correntinhas. Chegando aqui nessas correntinhas, eu tenho este último ponto aqui para fazer antes das correntinhas, tem que estar bem atenta a isso, tá? Para não deixar nenhum pontinho de fora, sim. E aqui, ó, nas correntinhas, nós vamos fazer da mesma forma que aqui no início do nosso trabalho. Vou fazer os pontos baixos, ó, aqui estão as correntinhas, né? As laçadinhas. E vou pegar essa laçadinha de trás, com um ganchinho assim, para fazer o meu ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos. Isso também para facilitar na hora de fazer a manga. Ó, tá vendo como que fica bonitinho aqui? Todas as correntinhas com as laçadinhas viradas para o mesmo sentido. E aqui, depois de ter feito as pontas baixas, que tem que ser a mesma quantidade de pontos que as correntinhas, tá? Não pode deixar nenhuma em falta. Venho aqui neste aumento, né, neste espacinho, faço um ponto baixo, sim, e sigo fazendo pontos baixos, ó, vou pegar esse daqui, que é o próximo, esse aqui é um fio que eu tô escondendo, mas posso deixar ele aqui para não confundir. Venho aqui, neste próximo ponto baixo, pego na laçadinha, assim, faço o ponto baixo, que era o que a gente estava fazendo antes. É só eu seguir da mesma forma. Ó, depois que eu fiz aqui os pontos baixos dessas correntinhas, eu segui fazendo ponto baixo, dessa mesma forma que estamos fazendo em todas as carreiras. E aqui são as outras correntinhas, né, que faltam eu fazer, ó. Aqui já é o final da carreira. Então, já fiz até o meu último ponto baixo aqui. Dentro desse espacinho eu vou fazer um ponto baixo. E aqui nessas correntinhas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou virar as minhas correntinhas e vou pegar essas laçadinhas de trás. Lembrando que isso é totalmente opcional, pode pegar as laçadinhas da forma tradicional mesmo, até porque isso aqui é muito chato de fazer, como vocês podem ver. Mas depois, para fazer as mangas, dá um acabamento melhor fazer dessa forma, tá? Pelo menos é o que eu acho. Então, enfim, vou seguir aqui fazendo os pontos baixos, vocês já viram como é que faz, é só repetir. Até chegar aqui no final e aqui eu finalizo junto com vocês. Fiz aqui os pontos baixos e agora eu vou finalizar a carreira unindo com essas primeiras 2 correntinhas que eu fiz lá no início. Então, ó, contando de baixo para cima, 1, 2, venho na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então agora é só seguir, vai ser um trabalho circular praticamente, né? Vai ser uma repetição, onde nós vamos seguir fazendo carreiras, 5 vermelhas, 5 rosas, 5 vermelhas, 5 rosas, até chegar no tamanho que você quer, dando voltas, né, em repetição. Agora já não tem nenhum aumento, vai ser reto o nosso trabalho. Então aqui, onde nós paramos, o nosso trabalho vai ficar ligeiramente marcado sim, tá? Início e final de carreira. Então essa parte que fica um pouco marcado, é só deixar como a parte das costas do seu trabalho. Então aqui, ó,
nesse próximo ponto aqui, eu já vou vir aqui e vou fazer o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Assim. Coloco o marcador, porque eu me conhecendo bem, eu iria me perder com certeza. Então, eu coloco o marcador e sigo fazendo pontos baixos até eu dar toda a volta e chegar aqui de novo, tá? Então, é só seguir fazendo pontos baixos dessa forma, pegando nessa laçadinha aqui da base, até dar a volta inteira e chegar aqui. Daí eu mostro como finalizar a carreira e começar a próxima. Já dei toda a volta, agora chegando aqui para finalizar a carreira, né, onde eu tenho marcado, vou tirar o marcador. E onde eu tinha o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, sim. E logo neste próximo ponto, eu já começo a fazer o meu ponto baixo. Coloco a agulha e faço o ponto baixo. Trago de novo o meu marcador e coloco neste primeiro ponto que eu acabei de fazer, tá? E sigo fazendo pontos baixos dentro de cada pontinho de base, pegando a laçadinha da forma que a gente está pegando desde o início. É só seguir dessa forma, tá? Olha, ainda sobre essa parte de baixo da peça, aqui é a gola e aqui é a parte de baixo. Vou mostrar para você como trocar de linha, tá? Então, depois de você fazer as 5 carreiras de alguma cor, no caso aqui a vermelha, vou trocar para rosa. Ó, fiz aqui o meu último ponto baixo, ó, deixa eu fazer junto com vocês. Esse último ponto baixo da carreira, vou fazer aqui. Faço normalmente. E antes de vir aqui fazer o ponto baixíssimo para fechar a carreira, eu já vou pegar a linha rosa. Então, ó, acerto aqui a linha na agulha, venho para onde eu vou fazer o ponto baixíssimo para fechar a carreira, coloco a agulha, trago a linha rosa e faço um ponto baixíssimo com a linha rosa, tá? Ficando assim. Daí agora, ó, já posso cortar a minha linha vermelha. Faço 2 nozinhos com esses restos de fio. O primeiro não tão apertado e o segundo já um pouquinho mais apertado. Sim. E pronto, já tô com a linha rosa pronta para ser trabalhada. Daí, como eu vou começar a próxima carreira com a cor de linha diferente, em vez de eu colocar a agulha aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer aqui, nessa primeira laçadinha dele, do primeiro ponto. Então, eu venho aqui na parte de trás da laçada, faço um ponto baixo. E sempre pegando a laçadinha de trás e fazendo pontos baixos. Tá? É a mesma forma que fizemos aqui, porém agora o final e o início da carreira é diferente, né? Porque nós não temos mais esses aumentos, tá? Então, é só seguir dessa mesma forma que fizemos aqui. Já fiz aqui todos os pontos baixos pegando as laçadinhas de trás dos pontos baixos de base, igual nós fizemos aqui. E agora, chegando aqui, ó, nessa primeira correntinha, eu já fecho com ponto baixíssimo, assim. Então, eu já encerrei a minha carreira. E agora, neste primeiro ponto baixo de base, eu já começo pegando dentro da laçadinha dele, ó. Assim. E faço meu primeiro ponto baixo. E sigo fazendo dessa forma, ó. Pegando as laçadinhas de dentro dos pontos baixos. E você vai seguir fazendo isso, né? Esses intervalos de 5 carreiras de cada cor. Ó, essa aqui é a parte de baixo da nossa peça. Essa é a parte de baixo, né? Aqui. E aqui é a gola e os ombros, né? Onde vão ser os braços também, as mangas. Então, é só seguir dessa forma, 5 carreiras de cada cor. E quando trocar as cores, fazer este
detalhe que fizemos aqui, pegando somente as laçadinhas de trás dos pontos baixos de base. Seguir fazendo dessa forma até que a peça chegue do tamanho que você quer. Nós vamos deixar para fazer as mangas por último, tá? Vamos primeiro acabar essa parte para depois fazer as mangas e a gola, aqui, o detalhe da gola, né? Então, faça um número de carreiras de acordo com o tamanho que você quer para sua peça. Lembrando que no final nós vamos ainda fazer um detalhe da peça, que também vai ser um número de correntes opcional, pode ser maior ou menor das que eu vou sugerir aqui para vocês. Se vocês querem saber quantas carreiras que eu fiz 30 carreiras no total. 15 carreiras da linha rosa e 15 carreiras da linha vermelha. E eu termino a minha peça com a cor rosa. Mas antes de eu fazer o acabamento da minha peça, que é o que eu vou mostrar agora para vocês como que se faz, eu fiz mais umas 3 carreiras da linha rosa antes de fazer esse acabamento, que também foi da linha rosa. Ou seja, destes pontos aqui, eu fiz um total de 33 carreiras. Mas isso vai depender também do tamanho que você quer para sua peça. Então é só seguir fazendo essa lógica de 5 em 5 carreiras de cada cor de linha e no final nós vamos fazer o acabamento. Pronto, você fez todas as carreiras da sua peça, chegou no tamanho que você queria, lembrando que agora nós vamos fazer o detalhe da parte de baixo, né? Vou fechar aqui a minha carreira, onde eu tenho esse marcador. E agora eu vou fazer o detalhe junto com vocês. Vou fazer ainda na cor rosa. Se você quiser mudar de cor da linha, né, dependendo da carreira que você fez, é só você fazer da mesma forma que fizemos, né, nas outras carreiras, para mudar de cor da linha. Então pronto, fiz aqui o meu ponto baixíssimo para fechar a carreira. E agora eu vou subir um número de correntinhas que seja o tamanho que eu quero para o meu acabamento. No meu caso, eu fiz 5 correntinhas na minha peça original. E depois que você fez as suas correntinhas, você vai marcar com o dedo a última que você fez, vai fazer uma correntinha extra, e essa correntinha que você está marcando, você coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo. Não muito apertado, tá? Na próxima correntinha, outro ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo, até chegar na primeira correntinha que você fez. Chegando aqui na primeira correntinha, que você já fez o seu ponto baixíssimo, você vai vir no próximo ponto de base, ó, aqui, colocar a agulha e fazer um ponto baixíssimo, colocar a agulha no próximo ponto de base e fazer outro ponto baixíssimo. Dessa forma. Vai virar o seu trabalho. Aqui, eu prefiro tirar a agulha e colocar de novo, para deixar a laçada certinha. Daí, você vem nesse primeiro ponto daqui, ó, se você tiver dúvida, é só você contar. Eu não sei quantas correntinhas que você fez. Aqui, no caso, são 4, tá? Eu fiz 4, mas na peça original eu fiz 5 correntinhas. Então, é só contar, ó, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o primeiro ponto baixíssimo que eu tenho que fazer. Coloco a agulha, ó, tem as 2 laçadinhas aqui. Coloco a agulha na laçadinha de trás do ponto, coloca na laçadinha de trás e faz um ponto baixíssimo. Próximo, mesma coisa, laçadinha de trás, ponto baixíssimo, nada muito apertado. Próxima, mesma coisa. E aqui, que é esse último ponto, você pega as 2 laçadas da frente e de trás e faz um ponto baixíssimo. Vira o trabalho de novo. Aqui eu não vou tirar a agulha, não. Vou fazer uma correntinha. E aqui nesse primeiro ponto eu pego as 2 laçadas e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto eu pego só a laçada de trás. Próximo a mesma coisa. E como eu tenho 4 pontos feitos, só falta mais um aqui para eu terminar. Já vou aqui para a base, ó. Tenho que fazer um ponto baixíssimo aqui e outro aqui. Venho aqui primeiro, ponto baixíssimo.
Venho aqui depois, ponto baixíssimo, viro, tiro a agulha, coloco de novo e venho no meu primeiro ponto, ó, para trabalhar, que no caso é esse aqui, ó, esse daqui. 1, 2, 3, 4. Ou, no caso, o número que você tiver feito, né? Pode ser diferente do meu. Venho aqui, 1, 2, 3, pegando as laçadinhas de trás, e esse último eu pego as duas laçadinhas. 4. Então, vai seguir dessa forma, fazendo desse jeito, até dar toda a volta na peça, tá? Fazendo o acabamento todo em pontos baixíssimos, onde o primeiro ponto, esses pontos aqui de cima, vão sempre pegar as duas laçadinhas. E os pontos restantes é pegando as laçadinhas de trás, ó. Assim. Fazendo os pontos bem folgadinhos para não ficar muito difícil de fazer, de colocar a agulha, né? Ó, os outros pontos de base vão ser esses aqui. Coloco aqui primeiro, ponto baixíssimo, aqui, ponto baixíssimo e já começo de novo, tá? Daí eu vou seguir dessa forma até dar a volta inteira no meu trabalho. E quando chegar aqui eu fecho junto com vocês. Fiz o acabamento inteiro da minha peça, dessa parte de baixo, e agora eu vou fechar. Para isso, olha, já fiz aqui do meu último ponto e a minha laçada tá aqui no início. Aconselho que comece a costura de cima para baixo, tá? Então, eu vou colocar assim, para poder costurar no verso, né? E não na parte de fora. Eu vou fazer pontos baixíssimos unindo as laçadinhas deste lado e deste lado. Então, aqui, ó, eu tenho que contar o número de pontos que eu fiz 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Coloco a minha agulha nessa laçadinha daqui e procuro uma outra laçadinha para eu colocar também. Então, vou colocar nessas duas aqui, ó. Aqui e aqui. Trago essa laçada e já puxo pra cá, assim, tá? Dessa forma. Daí, eu já vou pro ponto seguinte. Venho aqui nessa laçadinha, mas aí eu vou procurar também outra laçada pra ela não ficar muito frágil, muito solta, sabe? Se eu pegar só essa aqui, ó, tá vendo que ela estica bastante? Ai, tem que tomar cuidado pra não fugir a laçadinha. Deixa eu puxar mais aqui. Então, eu vou buscar outra laçadinha, pode ser aqui atrás também, é mais fácil. Tá vendo? Ó, tem uma laçadinha aqui que dá pra eu pegar, tem uma outra aqui. A coisa é tentar pegar duas laçadinhas em vez de uma só. Vou pegar essas duas. Então, eu venho, ó, coloco a agulha aqui. Vou pegar as duas laçadinhas aqui que eu consegui pegar. Assim. E vou unir com essa daqui, com esse ponto seguinte. Coloco a agulha assim, faço um ponto baixíssimo. Faço isso até o final da carreira, ó. Pego aqui. A outra tá aqui. E aqui no meu caso, o último ponto. Daí você já pode arrematar aqui o fiozinho. Fazer um nozinho aqui. E ó, parte da frente. Fica praticamente imperceptível aonde tá a sua costura, tá vendo? Vou colocar assim pra dar pra ver melhor. Fica perfeito, não dá pra saber aonde que você fez a sua costura.
Agora vamos fazer o acabamento da parte de cima antes de ir para os braços, porque é a mesma coisa que nós fizemos aqui. Porém, eu vou mostrar como colocar a linha, no caso, a linha vermelha. Ó, já tô com a minha laçadinha inicial feita. Vou escolher algum ponto para colocar. Aconselho que seja a parte de trás que você definiu que vai ser a sua peça, tá? E vou colocar, ó, vou aproveitar esse pontinho aqui, que tá um pouquinho mais aberto, que é o aumento. Vou colocar aqui. Coloco a minha laçadinha aqui, faço uma correntinha, tá? Daí depois é só você, ó, já vou até fazer aqui de uma vez. Fazer os nozinhos aqui com esses 2 fiozinhos que sobraram. Então pronto, vou fazer o número de correntinhas. Daí aqui você faz o número de correntinhas que você quiser para o tamanho da sua gola. Eu também fiz 5 correntinhas aqui, a mesma quantidade que eu fiz para a parte de baixo, no caso, a minha peça original, né? Então aqui você sobe as correntinhas. Depois de fazer as correntinhas, vou marcar minha última, faço uma correntinha extra, venho na que eu estava marcando e faço um ponto baixíssimo. É o mesmo procedimento que a parte de baixo da nossa peça. Fiz os pontos baixíssimos e agora vai ser muito mais fácil, olha, de visualizar as laçadinhas que nós vamos colocar os pontos. Então, essa daqui é a primeira, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. E essa aqui é a segunda, venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Sim, dou a volta no meu trabalho. E começo a trabalhar aqui. Ponto baixíssimo pegando a laçadinha de trás. E esse outro ponto aqui de cima, nós pegamos as 2 laçadas. Então, aqui em cima, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez aqui embaixo. Vai dar a volta inteira e aqui você vai fechar da mesma forma que eu te mostrei como fechar aqui, ó. Da mesma forma, que fica uma costura muito boa, não dá para perceber onde é o início e o final da sua carreira. E aqui você pode fazer o mesmo número de correntinhas que você fez aqui, né, que foi o meu caso, 5 correntinhas aqui em cima e 5 aqui embaixo. E depois de você ter terminado a sua gola, você vai começar a parte dos braços. Para isso, você vai precisar continuar a lógica das suas carreiras, né? Como aqui, supostamente, eu fiz o número de carreiras, que são 5, né? Eu preciso continuar aqui, ainda na linha vermelha, porque nessa parte eu só tenho 2 carreiras, ó, tá vendo? Eu preciso fazer mais 3 carreiras aqui para completar as 5 dessa parte. Então, eu venho, trago a minha linha vermelha e vou escolher essa parte de trás da peça para eu inserir a minha linha, ó. Vou colocar aqui. Pode ser em qualquer lugar, tá? Vou colocar aqui, a minha laçadinha já tá aqui feita. Coloco aqui e faço uma correntinha. Ó, depois de fazer essa uma correntinha, vou vir aqui neste ponto que tá um pouco escondido, né, a laçadinha dele. Vou dar um jeitinho para colocar aqui a agulha e já vou começar a fazer os meus pontos baixos, ó. Primeiro ponto baixo feito, vou colocar aqui o marcador, daí eu já venho pro próximo ponto baixo, que é esse daqui. Venho aqui, coloco a agulha, faço o ponto baixo. Ó, vou seguindo fazendo pontos baixos dentro de cada ponto baixo de base, sempre pegando dessa forma aqui, ó, tá? Até dar a volta toda. Ó, vou fazer com vocês aqui essa parte, porque os pontos estão um pouco complicados de serem vistos, tá? Mas é só você dar um jeitinho. Essa parte aqui, por exemplo, que tá meio estranho esse ponto, vou colocar a agulha aqui do jeito que eu conseguir.
O importante é ter um ponto aqui. Daí o desenho depois vai ganhando forma. Coloco aqui a agulha, faço um ponto. Fica fácil depois que você vê as laçadas primeiro e depois o ponto embaixo das laçadas, tá? Caso fique difícil de visualizar. Mas isso é nessa carreira, depois as próximas já vão ser mais fáceis. Pronto, fiz aqui todos os pontos, agora é fechar a carreira no ponto que eu tinha marcado. Vou tirar o marcador. E no próximo ponto, que é esse daqui, já começo a minha nova carreira. Coloco aqui a minha agulha. Coloco o marcador. E já começo a minha próxima carreira, tá? Mesma coisa que nós fizemos todo o nosso trabalho. Seguir dessa forma até eu completar as 5 carreiras aqui dessa parte, tá bom? Por mais que eu completei as 5 aqui, aqui eu não completei. Eu preciso completar aqui também. Daí agora eu já vou mostrar para vocês como fazer a parte do punho da manga, tá? Eu sei que aqui tá bem no início, mas já dá para mostrar. Então, você vai fazer a manga do tamanho que você quiser do seu braço, ou de quem vai usar, né? O tamanho que você quiser, deixando um espaço para fazer o punho, tá? Não fazer até muito perto da mão, senão o punho vai ficar, o acabamento vai ficar muito na mão, né? A gente quer o acabamento bem aqui, certinho. Então, ó, tô com o início aqui da minha carreira. Para eu começar a fazer essa parte do punho, eu preciso fazer as diminuições, né? Já que a nossa manga já tá bem larguinha e para dar o efeito de bufante também. Vou vir neste primeiro ponto, vou colocar a agulha, assim, porém eu não vou terminar o meu ponto baixo. Já vou no meu ponto seguinte, coloco a agulha. E novamente eu não termino o ponto, ficando 3 laçadas. Vou para o ponto seguinte, coloco a agulha. E aí sim, com 4 laçadas na agulha, eu finalizo, puxando todas elas de uma vez. Venho com o meu marcador e coloco aqui. Isso aqui vai ser contado como um ponto só. Venho para o ponto seguinte e faço um ponto baixo normal. Normal que eu digo sem diminuição, né? Mas pegando sempre nessas laçadinhas daqui de dentro. Assim. Daí os próximos 3 pontos eu já vou fazer a diminuição. Coloco no primeiro a agulha, puxo e não termino o ponto. No próximo a mesma coisa. E no próximo, vou pegar aqui, vou ficar com 4 laçadinhas na agulha e aí sim eu puxo as 4 de uma vez. Próximo ponto, que é esse daqui, faço um ponto baixo normal. Se você vê que os seus pontos estão ficando com as correntes muito longas, é só você ajustar ela aqui na agulha e fazer de novo. Assim, ó. Daí não fica tão longo assim. Daí agora eu já vou voltar a fazer as diminuições. 1, 2, 3. Puxo tudo. Fiz as diminuições. Já tá começando a dar uma apertada aqui. Isso aqui também vai depender bastante do tamanho do punho de quem vai usar a peça. Se estiver muito apertado, é só você, em vez de pegar 3 pontos de base para fazer a diminuição, é só pegar 2 pontos. Então, ó, por exemplo, se no seu caso, isso aqui que eu fiz ficou apertado, é só você vir aqui, ó, vamos supor que os próximos pontos já vão ser de diminuição. Quer dizer, deixa eu fazer aqui um ponto normal, né? Pronto. Daí, os pontos que você vai fazer diminuição, em vez de ser 3 pontos, vão ser 2. Então, você vai pegar 1 e 2, ficando 3 laçadas em vez de 4. Puxa tudo, tá? É só fazer dessa forma.
pegando 2 pontos de base para fazer diminuição e 1 ponto para fazer o ponto baixo normal. Vamos fazer isso toda a volta até chegar aqui no final, onde está o marcador. Chegando aqui no final da carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Tiro aqui o meu marcador. E agora eu vou fazer uma carreira normal de pontos baixos. Venho aqui neste primeiro ponto, que é a diminuição, tá bem bizarro esse ponto. Tenta colocar de alguma forma aí, dá seu jeito, ó. Coloca aqui a agulha por dentro e faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui para depois não me perder. Venho para o próximo ponto aqui, faço um ponto baixo. Eu fiz bem apertado, não façam isso que eu fiz, façam um pouco mais frouxo, tá? Próximo ponto, um ponto baixo. Normal, tá? Tudo um ponto baixo em cima de cada ponto de base. No próximo, ponto baixo. Próximo, que é esse daqui. Ponto baixo, tá? Então, segue fazendo dessa forma, ponto baixo em cima de cada ponto de base, até chegar aqui no marcador. Daí, ó, já fiz o último ponto da carreira, vou fechar aqui no que tem o marcador com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo da peça e na parte de cima. Vou subir o número de correntinhas que eu quero para o tamanho do punho, tá? Isso vai depender também do tamanho que você preferir. E aí, começar a fazer os acabamentos em pontos baixíssimos, né? Ponto baixíssimo em cada ponto de base, da mesma forma que fizemos aqui na gola e aqui na parte de baixo da peça. Dar toda a volta e fechar, da mesma forma que fechamos aqui e aqui na gola. Depois de você fazer todos esses procedimentos, é só você arrematar os fios que sobraram e a sua peça vai estar prontinha. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!